quero saudar a todos na paz do Senhor, louvando a Deus pela sua vida, por cada um de vocês que estão aqui nessa noite, para estar acompanhando aí esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero estar fazendo uma oração por você, eu quero estar apresentando você, a sua família, apresentando a sua casa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Sabemos que estamos enfrentando uma situação extrema no nosso país, uma situação que muitas vezes traz medo, frustração, né? E traz também desânimo até mesmo para algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus é na sua vida, que a mão do Senhor está sobre o seu povo e nós vamos interceder agora para darmos início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu convido você a se colocar em pé nesse momento e assim nós adorarmos a Deus através da oração. Altíssimo Deus, soberano Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença em sinal de louvor, em sinal de adoração, em sinal de gratidão a Ti, ó Pai. Contemplando, Senhor, cada família aqui representada, cada um dos Teus servos, das Suas servas, ó meu Deus, cada um familiar, ó Deus, os seus amigos, parentes, vizinhos, os de perto, os de longe, onde quer que estejam, sejam, Senhor, abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que possam ser guardados, ó Pai, a fim de que o Teu nome seja exaltado, não somente por nós, mas por todas as pessoas que estão, ó Pai, Te buscando nesse momento, que creem na Tua palavra, esperam nas Tuas promessas e assim glorificaremos e exaltaremos o Teu nome. Portanto, nesse momento, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão no nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aproveitando que os irmãos estão aí atentos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmos de número 119. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 9. Amém? Salmo 119, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos. Não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida, a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Seja você amplamente, ricamente abençoado mediante essa palavra. Agora nós vamos estar, então, ouvindo um louvor para a glorificação do nome do Senhor. É um louvor bastante conhecido e você tem a oportunidade de glorificar a Deus através desse cântico, a partir desse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que sejamos adoradores. Bom é estarmos a todo momento recebendo de Ti. Bom é Te louvar. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos. É que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus.
glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em tua presença. maravilhoso é, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ele é Maravilhoso é estar em tua presença. maravilhoso, é, Senhor. Maravilhoso é Poder te adorar, poder te adorar. tocar nas tuas vestes, estar contigo. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Dando sequência aqui ao nosso culto de louvor e adoração, eu sou grato a Deus por você, sou grato a Deus pela sua família, sou grato a Deus pelo nosso ministério, pelos nossos líderes, e eu glorifico a Deus por você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, que está aí sempre à disposição para servir ao Senhor. Nós vamos nesse momento fazer uma oração, e nessa oração eu gostaria que você apresentasse o nosso país, apresentasse também os nossos pastores, os nossos ministros. Você pode orar aí pelo Conselho Geral da nossa igreja, pelo Conselho Regional, pelo Conselho do Campo, pelo Conselho aqui da congregação, apresentando diante do Senhor cada líder, cada irmão, cada irmã, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de todos nós, amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, você que está me ouvindo aí, onde quer que você esteja me ouvindo, você pode estar também adorando ao Senhor, louvando a Deus através da nossa oração, amém? Altíssimo Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e nesse momento nós intercedemos em prol da nossa igreja, em prol do Ministério Avivamento Bíblico. Eu oro, Senhor, aqui pelo Conselho Geral da nossa igreja, pelo Conselho Regional, pelo Conselho do Campo, pelo Conselho da Congregação, para que cada líder, cada pastor, cada presbítero, cada diácono venham ser guardados, protegidos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que nesse momento, Senhor, que nós nos unimos em oração, não somente pela liderança da igreja, não somente pela igreja, mas também queremos orar, Senhor, e interceder pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Meu Pai, que nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade em que a nossa nação está, Senhor, passando, Pai,
nesse momento eu oro, Senhor, apresentando o nosso presidente, o nosso governador do estado, o nosso prefeito aqui do município, sejam, Senhor, guardados, protegidos pelo poder do nome do Senhor, e que todas as decisões sejam decisões sábias, decisões com entendimento, a fim de que o teu nome seja engrandecido, não somente por nós, mas por todo o nosso Brasil, por toda a nossa sociedade a qual estamos inseridos. Estenda as tuas mãos, Senhor, na vida dos missionários, meu Pai, que se encontram aí no campo de batalha, missionários que estão ali pela Itália, Senhor, diversos missionários, pastor Miquel Visoto, ali que tem feito, Senhor, esse comunicado conosco. Meu Pai, estenda as tuas mãos sobre a vida de todos os missionários nacionais, transculturais, e assim, ó Pai, nós estaremos, ó Deus, continuamente intercedendo pelos teus filhos, crendo no teu agir, crendo que isso será, Senhor, uma crise passageira, e o teu nome vai ser exaltado, Senhor, e a tua igreja estará, Senhor, novamente na tua presença, adorando-te, ó Deus, no templo, e assim, ó Pai, nós glorificaremos e exaltaremos o teu nome. Portanto, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, no nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aproveitando aí os irmãos, nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus, em João capítulo 8, versículo de número 31. E hoje, se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria o tema O Discípulo de Cristo, né? E aqui essa palavra de João 8,31, disse Jesus aos judeus que cria nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É muito fácil, meus amados, dizer que tudo vai bem quando as coisas são favoráveis. Difícil é dizermos que está tudo bem em meio às lutas e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Mostrar ser discípulo de Jesus Cristo, quando temos que dar ou oferecer algo de nós, algo que nos tire da nossa zona de conforto. Vemos que muitas pessoas, né, quando chegam a esse ponto, eles acabam desanimando e ficam como inertes, né? Ficam como inertes. E o que nós vemos dentro dessa palavra inerte? Qual a definição de inerte? Seguindo aqui a tradução do dicionário, inerte é característica daquele que não possui movimento. Inerte vem de inércia, ou seja, o estado de repouso ou falta de movimento, que só muda mediante a ação de alguma força externa. Ou seja, o que vem a ser uma pessoa inerte, né? Existe um ditado aí das pessoas, né, os irmãos mais antigos, né? Ele falava não sei se você já ouviu dizer, o crente carrinho de mão, né? O crente carrinho de mão é aquele crente que só anda se for empurrado, né? O carrinho de mão só anda se for empurrado. E às vezes tem pessoas assim, né? Meio que inerte, precisa de uma força externa para que se movimente, precisa de uma força externa para que tome uma posição e faça algum dever, cumpra a missão propriamente dita, né? E às vezes tem muitas pessoas assim, né? Às vezes tem muitas pessoas que quando ele chega num certo ponto e ele acaba então entendendo, achando que entendeu, ele acaba então se colocando um tanto que inerte nesse sentido, né? Ele fica vagaroso, às vezes desanimado, não quer fazer muitas coisas, vai atrofiando, né? Então nós não podemos ficar pessoas atrofiadas, nós não podemos ficar pessoas inertes, né? Nós sem movimento algum. Nós precisamos tomar atitude, né? E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que tomar atitude. A palavra de Deus expressa claramente isso. Quando falamos de discípulo, nós temos aqui uma definição de discípulo. Discípulo é um ajudante ou um aprendiz.
Nas Escrituras, a palavra muitas vezes se refere a um seguidor de Jesus Cristo. Já no Antigo Testamento, é entendido como imagem ou imitação. No Novo Testamento é discípulo e discipulado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 16, o profeta usou um termo para se referir aos seus alunos. E diz assim o versículo: ata o testemunho e sela a lei aos meus discípulos. Já no Novo Testamento, indica os 12 discípulos de Jesus Cristo. Então, meus amados, para que nós sejamos um discípulo de Cristo, uma das coisas que nós precisamos atentar nas nossas vidas é permanecermos no ensino do Senhor. O texto que lemos fala que disse Jesus aos judeus que cria nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus amados, que uma das respostas para sermos discípulos de Jesus é permanecermos na sua palavra, permanecermos no seu ensino. E quando falamos sobre isso, nós precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus é bênção para as nossas vidas. A palavra de Deus é bênção para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando falamos da palavra de Deus ser bênção, é bênção para quem? É bênção para a vida daquele que crê, na vida daquele que crê na palavra do Senhor, naquele que tem convicção de fé, naquele que tem, então, certeza, né? Certeza, convicção, aquele que crê na vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a palavra de Deus é bênção na vida daquele que crê. Se a pessoa não crê, ele não vai estar entendendo a palavra do Senhor e muito menos sendo um discípulo de Jesus, porque não tem acompanhado os seus ensinos, acompanhado ali a sua palavra. A Bíblia diz que será discípulo de Cristo quem permanecer no seu ensino, permanecer na sua palavra. Amém? Então a palavra de Deus, mais uma vez falando, ela é bênção na vida daquele que crê. A palavra de Deus também, ela tem o poder de purificar os nossos caminhos. O Salmo 119 e o versículo 9, e foi até a parte do Salmo que nós lemos nessa noite, a palavra de Deus nos diz a seguinte palavra: como purificará o jovem o seu caminho? Ou seja, como é que o jovem vai purificar o seu caminho? Quando falamos jovens, falamos homens, falamos mulheres, falamos adolescentes, né? Como a pessoa, ou como o homem, ou como a mulher, ou como o jovem, ou como o adolescente vai estar purificando o seu caminho? A Bíblia diz que é observando a palavra de Deus. Então, quando observamos a palavra de Deus, os nossos caminhos são aplainados, os nossos caminhos são limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos segurança, nós temos então segurança, nós temos conforto, somos guardados porque estamos andando em veredas direitas, corretas, aprovadas por Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de nos purificar, purificar os nossos caminhos. A palavra de Deus tem poder também de lavar o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é isso? A palavra de Deus tem poder para lavar o coração do homem, limpar o coração do homem. A Bíblia ali expressa em João capítulo 15, versículo 3, disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra do Senhor, ela nos purifica. A palavra do Senhor, ela nos lava. A palavra do Senhor, ela nos limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus é bênção para cada um de nós que cremos e esperamos tão somente no Senhor. Aqui nós vemos também que como tornar-se um discípulo de Cristo? Primeiramente, nós temos que permanecer no seu ensino. E permanecendo no seu ensino, nos tornamos discípulo, né?
Porque a Bíblia é clara: se permanecerdes no meu ensino, permanecemos. Então, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Agora nós temos aqui, meus amados, para compartilharmos com todos vocês, a condição para sermos um discípulo de Cristo. Quais, então, as condições para sermos um discípulo de Cristo? Para sermos um discípulo de Cristo, primeiramente, se faz necessário negar a nós mesmos. A palavra de Deus diz ali, em Mateus capítulo 16, versículo 24, quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é você deixar de lado aquilo que você gosta, aquilo que é mais interessante para você, aquilo que te traz mais alegria, aquilo que te traz mais conforto, aquilo que te traz mais prazer. Às vezes você tem que deixar de lado alguma coisa desse tipo para que você possa ser um discípulo de Jesus. Ou seja, negar sua vontade, negar o seu conforto, né? Muitas vezes negar o seu bem-estar para estar servindo ao Senhor. Então Jesus ele foi bem claro nessa palavra, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tornar-se um discípulo de Jesus, uma das condições é negar-se a si mesmo. Uma outra condição para nós nos tornarmos discípulo de Jesus é vivermos uma vida de renúncia, renunciarmos a tudo. Em Lucas 14, 33, a palavra do Senhor nos informa, da mesma forma qualquer um de vós, né, que não deixar tudo, não pode ser meu discípulo. Ou seja, esse deixar tudo não pode ser discípulo de Jesus. Então é uma vida de renúncia, é uma vida muitas vezes que você tem que parar para pensar, olha, eu preciso renunciar. Renunciar o quê? Renunciar a tudo. Renunciar àquilo que eu gosto, renunciar àquilo que me dá prazer, renunciar muitas vezes a bebida, por exemplo, né? A pessoa fala assim, não, eu quero ser crente, eu quero servir ao Senhor, mas eu quero continuar bebendo, né? Quero continuar fumando, quero continuar usando minha droga, quero continuar me prostituindo. Renúncia. Renúncia é deixar. É você renunciar àquilo que te traz prazer, àquilo que te traz conforto, àquilo que te traz alegria momentânea. Porque sabemos que a alegria do mundo é uma alegria passageira. É uma alegria que agora é e amanhã não é. É uma alegria que hoje você tem, amanhã você não tem. Então você renunciando por amor a Cristo, a sua vida será realmente transformada e você vai ser um discípulo de Jesus, porque a renúncia é uma das condições para sermos discípulo do Senhor Jesus Cristo. Uma outra condição que nós temos para sermos discípulo de Jesus é nós estarmos frutificando, né? E quando falamos de frutificação, lembramos da palavra, né, muito pregada no ano de 2019, que é João capítulo 15, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Né? Então nós sabemos que dentro dessa palavra, uma das condições também para sermos discípulos de Jesus é nós estarmos vivendo uma vida de frutificação. Porque essa frutificação estará glorificando o nome do Senhor e nós seremos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos, primeiramente, permanecer na palavra do Senhor, permanecer no ensino do Senhor. E permanecendo no ensino do Senhor, nos tornamos discípulos de Cristo para a sua glória. Nos tornamos discípulo porque sabemos que a palavra de Deus ela nos purifica, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos sara, nos lava completamente. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo discípulo de Cristo, uma das condições que nós temos é negarmos a nós mesmos, é estarmos também renunciando a tudo. Louvado seja o nome do Senhor e vivendo uma vida de frutificação. Amém? Agora aqui eu quero dar uma pausa com vocês e compartilharmos com vocês algo interessante. Para que nós venhamos frutificar, é preciso permanecermos firmes no Senhor. Amém? Não tem como nós vivermos
uma vida de frutificação, separados ou afastados da presença de Deus. Então se faz necessário nós permanecermos no Senhor. Uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês é que o verbo permanecer, no capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 4, do 4 ao 16, aparece pelo menos 11 vezes o verbo permanecer, né? Portanto, ser discípulo de Jesus Cristo tem um preço a ser pago. O preço da renúncia, o preço da abnegação, o preço da submissão, o preço da obediência. Então nós precisamos, meus amados, atentar para isso. Precisamos viver uma vida de renúncia. Precisamos viver uma vida de abnegação. Precisamos viver uma vida de submissão. Precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor. E mais uma coisa que nós queremos compartilhar com vocês: ser discípulo de Jesus é não olharmos obstáculos, mas permanecermos firmes na presença de Deus até que Ele venha buscar o seu povo. Aqui está o desafio para cada um de nós. O desafio é: custe o que custar, aconteça o que acontecer, sirvamos a Deus, permaneçamos na sua presença, glorificando e exaltando o seu nome. Esta é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que permanece no seu ensino, permanece na sua palavra. E a promessa disso, a promessa para o discípulo, a promessa para o seguidor de Jesus é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos libertos por Cristo. Cristo tem te chamado para uma tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais dificuldade que passemos nesse mundo, a palavra de Deus nos diz que tenho por certo, irmãos, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Então, nesse momento, ser discípulo de Jesus é o passo que nós temos que tomar. Cada um de vocês, cada um de nós, temos que permanecer na presença do Senhor, aprendendo a sua palavra, servindo ao Senhor com alegria e assim estabelecendo o propósito de Deus em cada vida, cumprindo com o ministério que Deus tem confiado a cada um de nós. Que essa palavra venha falar muito ao teu coração, que você venha meditar nisso e que, se você tem pensado em desistir, pensado em parar, saiba que o verdadeiro discípulo de Jesus não desiste. O verdadeiro discípulo de Jesus não volta atrás. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele persiste, ele permanece diante da presença de Deus, ele permanece servindo, ele permanece diante do Senhor até que Ele venha. Então não olhe, meus amados, obstáculos, lutas, dificuldades, sempre teremos, assim como todos os discípulos de Cristo, todos os servos de Deus, que passaram por lutas e passaram por dificuldades, mas eles alcançaram a glória de Deus, eles alcançaram o propósito estabelecido por Deus na sua palavra. Ser discípulo de Jesus é um desafio para nós, ser discípulo de Jesus é um desafio para a minha vida, é um desafio para a tua vida, e assim nós estaremos exaltando o nome do Senhor. Portanto, meus amados, permaneçam no Senhor, permaneçam na palavra de Deus, permaneçam no ensino do Senhor Jesus Cristo e na palavra ministrada ao nosso coração. Deus abençoe sua vida. Eu espero que você nessa noite possa fazer essa oração comigo e você ser amplamente abençoado, você e a sua casa. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Vimos que a Tua palavra nos ensina como que é ser um verdadeiro discípulo. E para sermos um verdadeiro discípulo, nós precisamos então permanecer na Tua presença. E assim, ó Pai, que seja esse o propósito do coração de cada um dos Teus servos, de cada um dos Teus filhos, de cada uma pessoa, Senhor, que tem, ó Pai, tomado a decisão de Te servir, tomado a decisão de estar, ó Pai, Te servindo com alegria, com satisfação, Senhor. Venha fortalecer os Teus filhos, fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo cada pessoa que estiver ouvindo
esta palavra e assim, ó Deus, possa glorificar o teu nome conosco, porque sabemos que na tua presença há abundância de alegria. Podemos ser alegres mesmo em momentos de dificuldade. Podemos, ó Deus, ter satisfação, prazer, ó Deus, também, Senhor, nas lutas, não somente nas coisas boas, nos momentos bons, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade, Senhor. Possamos, ó Deus, não desistirmos, possamos, Senhor, não ficarmos desanimados, mas prosseguirmos para o alvo que é Cristo Jesus, estabelecendo, Senhor, o teu propósito aqui na terra, cumprindo, Senhor, com o ministério e glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Portanto, nesse momento, que a tua bênção seja sobre toda a tua igreja, seja sobre todo o teu povo, sobre todas as nações, todos os povos, tribos e línguas sejam abençoados através desta oração e através desta palavra. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e onde você estiver, saiba que você é um instrumento de Deus, você é chamado para servir ao Senhor, você é chamado para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Abrace isso, abrace a palavra do Senhor, erga-te, levanta-te, fortaleça-te, e assim você vai com certeza glorificar o nome do Senhor, servindo com alegria. Deus abençoe, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus.